Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens nesse belíssimo Evangelho. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. Trataremos do texto dos versos 20 a 35. Marcos, capítulo 3, versos 20 a 35. Acompanhe com fé a leitura que eu farei da palavra do Senhor. Não é um texto muito pequeno, mas também não é longo demais. Dá para acompanhar tranquilamente. Preste atenção nos fatos da história que será contada. A palavra de Deus diz assim: Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aí a palavra de Deus, vamos orar? Querido e amado Pai, obrigado pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações para entendê-la nessa noite, Pai, e sermos edificados por meio dela. É o que te pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. No ano de 1858, um dos grandes missionários cristãos da história desembarcou nas ilhas conhecidas como Novas Hébridas, juntamente com sua esposa. Esse missionário se chamava John Peyton. Ardia no coração dele o desejo de pregar o evangelho naquele local. Era um local em que nunca se havia, ou pelo menos não se sabia, que o nome de Jesus havia chegado até ali. O principal grupo de pessoas que habitava naquela ilha era uma tribo de indígenas, conhecido como canibais. Ou seja, eles costumavam se alimentar dos curiosos que chegavam próximos a ele, ameaçando a perturbar a paz de seu povo. Mas Peyton não se intimidou por isso. Ele foi até lá, mas ele recebeu vários avisos e até contra-incentivos a ele ir. Os presbíteros da sua própria igreja viraram para ele e disseram:
Peyton, você está sendo como quase um louco a ir a um lugar como esse. E tentaram detê-lo, mostrando a sua loucura. Além disso, nos primeiros anos ali na região, ele foi do mesmo jeito, mesmo com essa palavra dos presbíteros, e lá é uma ilha tropical, e o clima, a mudança de clima foi difícil para sua família, tanto que sua esposa e seu filho recém-nascido não resistiram e morreram em meados do primeiro ano dele ali na região, por causa da malária principalmente. E por fim, os próprios indígenas viam a John Peyton como o próprio mal que chegou até eles o ameaçando, um perturbador enviado pelos deuses malignos para ameaçá-los. Meus irmãos, Peyton deixou sua casa na Escócia, perdeu sua família no percurso, foi rejeitado por todos que tiveram contato com ele, chamado de louco e até de maligno. Mas ainda assim ele permaneceu firme em seu trabalho missionário. Eu penso que talvez ele deve ter lido esse texto de Marcos muitas vezes, porque Jesus, nesse texto, ele passa por estes mesmos exatos problemas. Jesus, ele é atacado da mesma forma. Ele é chamado de louco, ele é chamado de até o Beelzebu, um possesso maligno. Mas nada dessas coisas intimidaram a ele para que detessem o seu ministério. Porque quando Jesus diz a verdade, ele diz aquilo que realmente ele é. E é sobre essas coisas que nós temos que falar nessa noite por meio desse texto. Por isso, o que temos que aprender hoje é que Jesus, ele não é um louco, um maligno, mas ele é o próprio Deus que se encarnou a fim de nos fazer sua família. Jesus, ele não é um louco, nem um maligno, mas ele é o próprio Deus que se encarnou para nos tornar sua família. E a gente vai ver isso em 3 perguntas que podemos tirar desse texto. 3 quens. Em primeiro lugar, quem o mundo acha ser Jesus? Em segundo lugar, quem Jesus diz que ele é? E em terceiro lugar, quem somos nós diante de Jesus? Então vamos acompanhar o texto. Vejamos em primeiro lugar quem o mundo acha que é Jesus. Veja aí o verso de número 20 mais uma vez. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Meus irmãos, após o chamado dos 12 apóstolos que nós vimos no texto anterior, e de ter um dia bastante cheio em meio às multidões, Jesus, ele resolveu voltar para casa. Provavelmente ele pensava em descansar, mas ele só pensava mesmo, porque as multidões permaneciam ao seu lado, o acompanhando e o seguindo para onde quer que ele fosse. Nem voltando para casa ele tinha um tempo de sossego, a ponto de ele e os seus discípulos não terem nem tempo para comer, o texto nos diz. Ou seja, mais uma vez a multidão tem se mostrado um obstáculo para Jesus. Mas não que os obstáculos fossem deter o seu ministério. Mas há quem achasse que era melhor que Jesus desse uma parada. Há quem julgasse que Jesus realmente precisava parar. É o que justamente o texto nos mostra em seguida. Os parentes de Jesus, ao ouvirem isso, saíram para o prender. A palavra parentes aí, ela é um pouco ambígua nesse texto. Literalmente, no grego, a tradução seria aqueles que eram dele. Não tem a palavra parentes ou algo assim. Em outras passagens que se encontra essa mesma construção, a tradução às vezes é realmente seus parentes, mas às vezes também é encontrado seus amigos ou pessoas associadas a ele. Aqui o que a gente precisa saber é que não eram opositores de Jesus que estavam querendo detê-lo. Eram pessoas que estavam junto dele. Talvez alguns discípulos, talvez mesmo alguns parentes, pessoas que estavam o seguindo, não os escribas e opositores que falaram isso para ele.
Então, o texto diz que eles saíram para prender ou deter Jesus. Elas queriam detê-lo, ou a tradução também poderia ser controlá-lo. E Marcos explica o porquê para nós. Porque elas estavam achando que Jesus estava fora de si, ou seja, estava louco. Provavelmente eles acharam que Jesus estava passando dos limites aqui. Primeiro, você tem que dar uma relembrada em tudo que a gente viu até aqui, e principalmente nos últimos acontecimentos que envolveram o nome de Jesus. Aonde ele ia nos últimos dias, tinha confusão. Não por causa dele, porque ele queria confusão, mas por causa das pessoas ao seu redor. Os líderes, por exemplo, os líderes religiosos, os escribas, na época, eles não cansavam de questionar a Jesus em tudo aquilo que ele fazia. E sendo o próprio Jesus um mestre religioso também, ou pelo menos as pessoas o viam assim, como é que ele poderia desafiar os mestres da época? Além disso, Jesus cada vez mais fazia e falava coisas que davam a entender que ele estava dizendo ser o próprio Deus. Imagina o que isso causava na mente de alguns. Mas além disso, tem mais. Jesus também, ele constantemente se associava a pecadores. A gente viu isso quando ele foi comer com pecadores e foi ali também questionado pelos escribas. E também ele convidou pessoas notadamente contrárias ao que a população achavam que eram pessoas de bem. Ele convidou, por exemplo, um coletor de impostos para segui-lo e andar junto dele. Talvez essas pessoas que queriam detê-lo devem ter pensado: Jesus, está na hora de dar uma parada. O Senhor já está caducando. Vamos dar uma pausa, vem com a gente, vamos parar. Já está com muito problema. A questão é que muitas vezes as pessoas que vêm de fora é que julgam ser necessário uma pausa, um afastamento. Provavelmente essas pessoas até se importavam com Jesus, sim, mas queriam controlá-lo, achando que sabiam o que era melhor para ele mais do que ele mesmo. Em seguida, aproveitando já o embalo dessa primeira discussão, os escribas não perderam a oportunidade. Veja aí no verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Os escribas continuavam sempre o seguindo. E sempre que podiam, eles aproveitavam a oportunidade para questionar a Jesus Cristo. E eles não perderam tempo e já entraram no meio da discussão. Ele está possesso de Beelzebu. O que é Beelzebu? Essa não é uma palavra tão simples de traduzir, porque ela só aparece aqui nos evangelhos. Não tem nenhum outro escrito que aparece Beelzebu. Tem palavras próximas lá no Antigo Testamento. Então, vindo delas, a gente consegue chegar, e olhando pelo contexto, a uma tradução mais correta. Provavelmente significa algo como Baal, porque no Antigo Testamento era Baal-zebub. Então, Baal é o senhor, ou o príncipe, ou o senhor da casa, ou o senhor do reino. Algo nesse sentido. Alguns também traduzem, porque os judeus eles usavam esse nome também como ironia para falar desse Deus contrário ao Deus de Israel. Então, poderia ser o senhor das moscas, ou o senhor do esterco, ou algo desse sentido. Mas certamente eles estavam associando o nome de Jesus a Baal ou ao próprio Satanás, porque em seguida o que eles falam é justamente isso, que ele estava usando o poder do maioral dos demônios para expelir demônios. Veja que a questão aqui não é que os fariseus, os escribas, duvidavam do poder de Jesus. Não, eles já viram tantas vezes e pessoas já testemunharam tanto que não tinha como duvidar do poder de Jesus. Mas eles agora subiram mais um degrau no questionamento. Se ele tem poder, então deve ser um poder das trevas para ele conseguir fazer o que faz. Se ele tem poder, deve ser o poder do próprio Satanás. É isso que eles acusam
a Jesus Cristo. Quem é Jesus? Olha o que o mundo aqui, mesmo na época de Jesus, fala. E você acha que é distante da nossa época? Poucos anos atrás, anos 1940, 1950, um autor chamado C.S. Lewis, ele escreveu sobre exatamente essas mesmas acusações em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele apresentou 3 possibilidades de quem é Jesus para o mundo. Ele disse assim, que um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, de duas uma, ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Ou esse homem era e é, de fato, o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Poucos anos atrás, e ao longo de toda a história a gente vê, são essas as possibilidades que nós temos para reconhecer a Jesus. E o texto nos mostra essas possibilidades em que o mundo acusou a Jesus. Jesus foi acusado tanto de louco quanto de ser o próprio diabo. São essas as opções daqueles que escolhem não crer na divindade de Cristo. Cristo ele não pode ser visto como somente um grande mestre ou um grande homem que trouxe belos ensinamentos enquanto viveu nessa terra. Ele dizia perdoar pecados. Ele tinha poder para curar e expelir demônios, e muitas testemunhas o viram fazer essas coisas e realizar milagres. Um homem comum jamais faria e falaria coisas assim. Você não pode crer que ele foi simplesmente um ser humano comum. Ou ele é o Filho de Deus, ou você o considera um louco ou o próprio Beelzebu. Às vezes, meu irmão cristão, o mundo vai querer te convencer disso. Sobrenatural? Milagres? Só um louco acreditaria numa coisa dessas. É por isso que o apóstolo Paulo mostra para nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. O que você crê, meu irmão, não é uma loucura, mas o próprio agir de Deus que te convenceu a crer nessa verdade. Mas vamos deixar o próprio Cristo falar por si mesmo. Em segundo lugar, nós temos a resposta de Jesus, e ele mesmo vai responder a pergunta para nós: quem é que Jesus realmente diz ser? Veja aí na continuação do texto, a partir do verso 23. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Vamos até aí por enquanto. Jesus ele se levanta e chama aqueles homens para perto dele. Isso indica que ele queria falar algo olho no olho, falar algo importante. Por quê? Porque Jesus convoca para o meio para expor aquilo que eles o acusaram e mostrar quão mentirosos eles estavam sendo, quão estúpidos eles estavam sendo ao falar coisas como aquelas. E Jesus ele explica como se ele estivesse desenhando, porque ele usa pequenas histórias que dizem a mesma coisa. Ele usa 3 pequenas parábolas a fim de explicar por meio de comparações o entendimento correto sobre quem ele de fato é. Primeiro, Satanás pode expelir a Satanás? É isso que vocês estão dizendo? Veja como essa ideia de vocês é uma ideia estúpida. Aí Jesus usa a primeira comparação. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Essa primeira comparação de Jesus, ela é muito fácil para nós, brasileiros, no tempo em que a gente está vivendo.
A gente vive numa época de grande polarização, especialmente na área da política. Nós temos aqueles que se dizem de esquerda, aqueles que se dizem de direita, e a polarização ela tem afunilado cada vez mais. Temos agora aqueles que se dizem bolsonaristas e aqueles que se dizem antibolsonaristas, tal como nós temos aqueles que se dizem lulistas e aqueles que se dizem antipetistas. A gente não vai nem entrar e comentar sobre esse mérito, mas isso invadiu o nosso Congresso de forma que tem sido difícil ter um governo que consiga fazer das coisas, porque de um lado quer uma coisa, de outro rejeita, de outro quer outra. Jesus cantou a pedra já há muito tempo. Um reino dividido não pode subsistir. Oremos para que isso não avance para dentro das nossas igrejas. A segunda comparação é praticamente a mesma que Jesus faz, só que agora ele sai do reino para o âmbito da casa. No caso aí representa uma família, né? Uma casa onde não há acordo vai ruir, é o que Jesus está dizendo. O casal ele tem que saber chegar numa concordância, alguém tem que ceder, eles têm que ser mais flexíveis, porque senão a família vai ruir. E Jesus ele conclui com uma comparação final e mais direta aqui, né? Se Satanás se levantou contra si mesmo, ele vai perecer. E isso é óbvio. Não faz sentido Satanás ir contra si mesmo. Ele estaria destruindo o seu próprio reino, sua própria casa, suas próprias conquistas. Perceba que Jesus utiliza ilustrações que lembram o significado daquilo que eles mesmos acusaram Jesus. Lembram? Beelzebu significa algo como Baal, o senhor do reino, o senhor da casa. Jesus está respondendo na mesma moeda para que eles entendam de fato o que ele quer dizer. Jesus, com essas breves comparações, ele primeiro refuta as acusações sobre ele. Ele fala, não faz o menor sentido isso que vocês estão falando. Mas ele não só refuta, ele vai além, ele vai explicar. Deixa eu mostrar para vocês o que é que eu realmente vim fazer. E ele conta uma outra historinha, veja aí no verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus está fazendo mais uma comparação aqui, e ele continua usando o contexto da casa aqui para ambientar suas histórias. Vamos tentar entender o que ele disse aqui. Ninguém pode entrar na casa do valente. Quem é que é esse valente aqui? Lembre que ele estava falando que seria loucura Satanás lutar contra sua própria casa, seu próprio reino. Então Jesus está associando essa casa, a mesma casa, e tratando Satanás como esse valente. Ninguém pode entrar na casa do valente, ou seja, de Satanás, e aí roubar-lhe e saquear-lhe os bens antes, se não amarrá-lo. Agora você precisa se lembrar que a acusação contra Jesus era que ele, pelo poder de Satanás, expelia demônios. Mas Jesus ele não está associado a Satanás. O que ele está dizendo aqui? Eu estou amarrando ao valente, a Satanás. Eu estou subjugando o poder dele para dominar a casa ou o reino de Satanás e saquear-lhe os bens. Ele precisa ser amarrado, e é isso que Jesus faz ao expelir demônios. É isso que Jesus faz a subjugar o poder das trevas que domina o coração das pessoas. Jesus, ele aos poucos vai amarrando e privando Satanás de seus bens. Lembram do texto que a gente leu no meio do culto, lá em Isaías 49? É como se Jesus estivesse relembrando aquelas palavras. Lá no versículo 25 e 26 daquele capítulo, é dito assim, eu estou lendo uma outra linguagem para ficar mais fácil. Os cativos do valente serão libertos, e os seus despojos retomados, pois lutarei contra os que lutam contigo, e salvarei seus filhos. E todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor. Quem é o Senhor Jesus? Um louco? Um possesso por Satanás? Nada disso. O que Jesus diz aqui é que ele é
o Salvador. Ele é, na verdade, o herói que vem e amarra aquele que se acha o valente e toma de volta os bens que outrora ele havia pegado para si. É esse homem que Jesus diz ser, o homem-deus, o Salvador e Redentor prometido, que liberta os cativos. Meus irmãos, é assim que Cristo se reconhece. É isso que ele diz ser, é esse tipo de afirmação que ele faz de si mesmo. Ele não é um louco ou um possesso. Na verdade, o que ele veio fazer foi justamente o oposto, foi subjugar o poder das trevas, a fim de trazer vida, de trazer salvação àqueles que estão atormentados e presos pelo poder do mal. Eu volto a te perguntar, quem é Jesus? Quem você reconhece como Senhor Jesus? Um louco? Mas como um homem comum, simplesmente por ser louco, poderia exercer tal poder como ele exerceu? Então ele deve ser um demônio, deve exercer seu poder por meio de Satanás. O próprio Cristo acaba de mostrar para nós, de maneira bem óbvia, que não há a menor chance disso fazer sentido. Porque senão Satanás estaria se voltando contra si mesmo. Então resta apenas uma única opção. Ele é o próprio Filho de Deus, que usa o seu poder com o objetivo de salvar esse mundo das trevas. Ele é a luz. Essa é a mensagem do Evangelho. O mundo pode achar que Jesus é um louco e até um demônio. Mas o que a Bíblia ensina para nós é a beleza do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Ele é o Redentor do mundo, aquele que acaba com o poder do mal e pode te libertar do estado de cativeiro que o seu coração pode ter se encontrado por causa do pecado. É isso que Cristo diz ser. E eu não sei se isso é suficiente para você, para te convencer ainda. Mas eu preciso te dizer quais são as consequências da sua resposta. A depender dela, você mostrará quem é diante de Jesus. E esse é o nosso terceiro e último ponto, é a última coisa que a gente precisa ver. Quem somos nós diante do Senhor Jesus? Acompanhe aí a partir do verso 28, quando Jesus ele está concluindo a resposta que estava dando aos fariseus, aos escribas. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Bom, Jesus ele havia acabado de refutar a acusação sobre ele. Em seguida ele explicou o que na verdade ele fazia e agora ele não vai parar, ele vai fazer uma aplicação, uma exortação para os seus acusadores. Ele diz, em verdade vos digo, esse é um termo utilizado antes de você fazer uma declaração solene de importância. Jesus ele estava chamando a atenção para que as pessoas prestassem atenção nele, pois o que ele ia dizer aqui era algo muito importante. E ele inicia com uma declaração positiva primeiro. Veja que ele diz, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Jesus ele começa mostrando o tamanho da bondade e do perdão de Deus. Tudo vai ser perdoado, pecados e blasfêmias, por piores que sejam elas. E é a todos os homens. O termo filhos dos homens aí é uma generalização para mostrar que toda a raça humana descendente de Adão está incluída aqui nessa declaração. Mas tem uma exceção. Jesus diz, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. E aqui é que vem normalmente as dúvidas e as perguntas, né? O que é essa exceção? O que significa esse blasfemar contra o Espírito Santo?
Tem gente que tenta explicar isso simplesmente olhando para os termos ali colocados, sem olhar para o contexto. Aí eles olham, se blasfemar é maldizer, ou seja, se você algum dia falou mal do Espírito Santo, já era. Sem perdão para você. Sei lá, quando tu não era crente, quando você não era crente, falou algo que ofendeu o Espírito Santo por algum motivo, já era para você. Pode entrar em desespero. Será que é isso? Não é isso que a gente aprende para analisar um texto bíblico. A gente tem que olhar o que o contexto nos mostra por meio daquilo que foi dito. Lembra, vou voltar um pouquinho antes, lembra que lá no batismo de Jesus, a gente viu que uma pomba desceu sobre ele. Ou seja, era o Espírito o capacitando ali. Ali Cristo estava sendo capacitado, estava sendo cheio do Espírito Santo. E tudo que Jesus fazia e faz a partir daquele momento é auxiliado e capacitado pelo Espírito Santo. Mas veja o que os escribas estão acusando a ele. Eles estão atribuindo não ao Espírito aquilo que Jesus faz, mas a Satanás aquilo que Jesus está fazendo. Além disso, esses mesmos escribas, a gente precisa analisar a progressão dos questionamentos deles a Jesus. Lembram que a primeira oposição que eles fizeram a Jesus, na verdade eles nem falaram em voz alta, foi quase como um cochicho ali, meio de longe, e Jesus ele só percebeu e sondou os corações deles, e aí os repreendeu. Mas depois disso, não foi só mais algo só no pensamento, só um cochicho. Eles já passaram a questionar os discípulos. Depois de questionar os discípulos, eles questionaram a Jesus abertamente na frente de todo mundo, até que chegou no ápice, quando eles começaram a planejar a própria morte de Jesus Cristo. E agora, eles afirmaram que tudo que Jesus faz é por meio de Satanás. Apesar de todas as respostas, de todos os alertas dados a Jesus para eles não se arrependeram e se mostraram cada vez mais duros e indesculpáveis naquilo que faziam. Essas atitudes, meus irmãos, mostram que os seus pecados são imperdoáveis, não por causa de um ato pontual que fizeram, mas porque eles não estão dispostos a trilhar o caminho que leva ao perdão. Veja, meu irmão, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma negação do Evangelho de forma pontual, ainda que recorrente por um tempo. Você pode lembrar, por exemplo, do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro negou a Jesus abertamente, e não foi só uma vez. A Bíblia é clara, foram 3 vezes. Mas ainda assim Pedro foi perdoado. Você pode lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo. A gente até leu um texto lá em 1 Timóteo, em que Paulo fala que ele foi um blasfemo, que ele foi um insolente, que ele era o principal dos pecadores. Mas ainda assim ele foi perdoado. Também não é algo que tenha te atormentado há anos, como, por exemplo, uma pornografia, ou como, por exemplo, a idolatria ao dinheiro, um vício ou algo assim, os quais você até tenta se arrepender, mas não tem conseguido lutar e vencer essa luta. Talvez, se você permanecer nisso, isso não é algo bom. Mas não é isso que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição deliberada e total, a qual o homem fecha totalmente a sua mente e o seu coração para o chamado do arrependimento do Espírito Santo. Meu irmão, se você tem medo de ter cometido tal pecado, porque tem gente que tem esse medo, né? Fique tranquilo, saiba que o simples fato de você ter esse sentimento, esse medo, já demonstra que você não o cometeu, pois a sua consciência ainda tem recebido os alertas do Espírito Santo. Dito isso, em seguida, na sequência da história, Jesus nos mostra quem são aqueles que estão verdadeiramente diante dele. Veja aí o verso 31. Nisto chegaram sua mãe
e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. O texto ele muda de cena completamente aqui. Na verdade, não tão completamente, né? Porque tem um misto aí ligando uma história com a outra. Mas muda a cena. Mas aparentemente aqui há uma recorrência. Os parentes de Jesus que tentaram deter ele lá no verso 22 reaparecem, ou pelo menos isso é o que muitos dizem. E mesmo depois de ouvirem tudo o que Jesus disse nesse meio tempo, ainda assim o queriam trazer para fora para o detê-lo. Essa é a primeira forma da gente olhar. Será que são os mesmos parentes que estavam lá no versículo 22? São eles que aparecem aqui, a mãe, Maria e seus irmãos? Talvez, como eu disse lá no versículo 22, pode ser traduzido não só como parentes, mas como amigos ou associados, pode ter uma outra interpretação. Talvez os parentes, eles chegaram só agora, nesse momento da história, eles ouviram toda a situação e estavam lá de fora da casa. E aí a pergunta, por que eles queriam tirar Jesus de lá? A melhor opção aqui para nós seria que eles ouviram sobre o que estava ocorrendo e o chamaram a fim de talvez protegê-lo ou de privá-lo daquela situação acalorada que tinha se tornado a discussão com os escribas ali naquele local. Independente de qual for a situação, se eram os mesmos parentes ou se aqueles eram outros, a questão é que os familiares de Jesus que aparecem aqui estavam tentando afastar a Jesus daquilo que ele mesmo veio fazer, estar junto dos seus discípulos, ensinar o evangelho, mesmo em meio a obstáculos e perseguições, mesmo em meio a objeções. E aqui vem a ironia do texto. Jesus ele não veio para ele ser chamado para longe dos seus discípulos, ou algo assim, por causa de obstáculos ou perseguições. Na verdade, é o próprio Cristo quem chama. Não são os seus familiares que deveriam chamá-lo. Eles deveriam se aproximar e estar junto de Cristo ali. Jesus ele aproveita para dar um ensinamento a partir disso. Veja o verso 33. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: a minha família não é quem tem o meu sangue ou algum parentesco comigo. Muito menos aqueles que me querem afastar dos meus discípulos. A minha família é espiritual. Ela é representada por todos aqueles que estão ao meu redor, me seguindo, por aqueles que ouviram o chamado e estão diante de mim. Eu volto à pergunta: quem é você diante de Jesus? Aquele que se aproxima e está ao seu lado, o seguindo diariamente, procurando se espelhar nele? Ou aquele que está distante e tem mais questionado do que recebido respostas? Em qual grupo? Jesus ele explica no verso final para te dar uma explicação aí para ver em qual grupo você se encaixa. Qualquer que fizer a vontade de Deus. Esse é a minha família. E aqui vale a explicação. Não significa que se você obedecer, você se torna a família de Jesus. Na verdade, a gente já viu várias vezes, em outras ocasiões, dos textos aqui de Marcos, que o chamado de Cristo ele é soberano. Ele chama a quem quer não por méritos. Mas a obediência, ela é justamente uma evidência desse chamado. Se Cristo te chamou e você tem obedecido, isso é uma evidência de que ele realmente te chamou e você tem o seguido e você é parte da família dele. Então, reformulando a pergunta, quem é você diante de Jesus? Aquele que o segue em obediência ou aquele que o segue sem nem crer nele? Jesus ele mostrou as consequências de cada opção.
Ou você faz parte da sua família, ou você está distante dele. E essa família não é a de sangue, ou seja, não é porque você é filho de crente que você se torna um crente, um cristão. Não é pela sua raça, não é pelo seu gênero. Inclusive, Jesus faz questão de ser bem inclusivo na sua declaração. Aquele que obedece, ele é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Homem, mulher, jovem, idoso, todos têm essa oportunidade. Basta ouvirem o chamado e seguirem a Jesus Cristo. Não feche o seu coração ao chamado de Cristo, a ponto de se tornar como os escribas, tão duros que chegaram a ser chamados de imperdoáveis por rejeitarem o arrependimento do Espírito. No fim das contas, o que você precisa saber responder a quem é Jesus. John Paton, voltando ao missionário que eu citei lá no início, ele cria de todo o seu coração no Senhor Jesus. E ele recebeu as marcas do sofrimento de Cristo. Ele foi chamado de louco, ele foi rejeitado como o próprio diabo. Mas Paton se manteve firme e passou anos naquelas ilhas diante daqueles índios. E no final, a graça de Deus alcançou aquelas pessoas. E aquela ilha foi transformada pelo Evangelho. Mas nessa caminhada de Paton, ele perdeu esposa, filho, saúde, conforto. Ele sofreu em nome de Cristo. E o que fez ele fazer isso? Ele sabia muito bem que os seus sofrimentos eram nada diante daquilo que Cristo sofreu para salvá-lo e incluí-lo na família. Cristo foi o mais rejeitado e ofendido. E ele passou por tudo isso para que Paton, para que eu e para que você pudesse ser um membro da sua família. Aquele missionário, ele podia perder tudo, mas ele tinha certeza que jamais perderia lugar na família de Cristo. Perceba a outra ironia desse texto. Enquanto a dureza do coração, ela pode chegar a um estágio de se blasfemar contra o Espírito Santo e se tornar réu de pecado eterno, o verdadeiro cristão, ele vai no sentido oposto. Ele pode chegar ao estágio de pleno descanso no Espírito Santo e se tornar um justificado que tem perdão eterno. Quem é Jesus Cristo? Aquele que te condena ou aquele que te salva? Vai depender da resposta que você der ao chamado que ele te faz. E hoje, ele te chama por meio da palavra dele. O Filho de Deus te convida a segui-lo. E eu não estou dizendo que o caminho vai ser só flores, não. O caminho não vai ser fácil. Às vezes você vai ser chamado de louco, às vezes vão maldizê-lo, tal como Cristo passou também. Mas no fim, aos que o seguirem até o fim, há descanso eterno na morada celestial. O verdadeiro valente é Jesus Cristo. E ele amarrou o usurpador e ele conquistou salvação para os cativos. Com isso, ele nos acolhe para a sua própria família. Meu irmão, pode vir. Sempre tem lugar para mais um na casa dele. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Às vezes é uma palavra dura, às vezes é uma palavra que confronta o nosso coração endurecido. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor quebre esse nosso coração, para que ele não se torne como dos escribas e fariseus desse texto, mas que ele corra em direção ao Senhor, a fim de que tenhamos a plena convicção de que temos perdão eterno por meio do nome de Jesus Cristo e por meio daquilo que ele fez por nós na cruz. É o que te pedimos e oramos no nome dele. Amém.